pessoal, estamos de volta para mais um episódio do Papeando com o Pamplona. E nessa oportunidade eu vou fazer um programa efetivamente com um tema inédito e algo que, dentro da minha missão de dar representatividade e inclusão, me parece algo sensacional. Senhoras e senhores, com vocês, doutora Alessia Bertoleza Puxar. Ela é defensora pública, mas não é somente defensora pública. Ela é a primeira indígena defensora pública do país. E isto é algo que nos traz um orgulho enorme nesse Brasil continental. Alessia, que honra recebê-la no Papeando com o Pamplona. Bom, professor, a honra é minha. É uma felicidade na condição de pessoa que acompanha, que estudou pelos livros do senhor na Faculdade de Direito, que acompanha seu trabalho. É uma felicidade muito grande estar aqui. Felicidade é minha. Eu tenho muito orgulho da sua história. E eu quero falar um pouco sobre ela. Mas, na verdade, nós escolhemos para esse tema, né, a falar sobre direito dos povos indígenas, porque você tem um lugar de fala que eu não tenho. Então, eu tenho que começar logo perguntando: é possível se falar de um direito dos povos indígenas? É possível nós falarmos sobre o direito dos povos indígenas, e quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender que talvez a expressão correta seja o direito no plural, porque são direitos dos povos indígenas. Nós falamos sobre uma diversidade muito grande. Tratar no singular seria dizer só reconhecer que existe a especificidade quando tratamos sobre povos indígenas. Mas quando a gente olha, uma rápida pesquisa no Google, por exemplo, nós descobrimos que existem mais de 305 etnias no nosso país. São realidades diferentes, são costumes diferentes, são tratamentos que devem ser dados de forma diferente. Então, falar sobre direitos dos povos indígenas é falar tanto sobre a interpretação específica que a gente precisa conferir aos mecanismos jurídicos que nós temos, tradicionais, mas também reconhecer os sistemas de justiça de cada povo. Os direitos que decorrem da cultura de cada povo, que muitas vezes, algumas vezes pelo menos, não coincide exatamente com aquilo que nós temos legislado, positivado, mas que é direito também precisa ser respeitado. Perfeito. Historicamente, como tem sido a tutela normativa dos povos indígenas no Brasil? Quando nós falamos sobre a tutela dos povos indígenas do ponto de vista legal, nós temos aí um histórico um pouco complicado. Por quê? Inicialmente, os povos indígenas ainda persiste até hoje, mas havia um tratamento no sentido de a busca pela assimilação, a busca pela integração nacional. Então, as primeiras normativas que nós temos são nesse sentido, de tratar o indígena, na época se tratava como índio, que é uma expressão não correta, né, porque não contempla a diversidade dos povos indígenas, é uma expressão que fala muito, inicialmente está associada à ideia de índio, seria aquele sem Deus, por não ser catequizado, então é uma expressão preconceituosa. E quando nós falamos normativamente, nós temos aí um histórico de normas que tratam sempre no sentido de assimilar, de negar aos povos indígenas a sua especificidade, a sua cultura e trazê-lo para o que seria a comunhão nacional. Mais recente, na normativa mais recente, não tem como não destacar o Estatuto do Índio, né, a Lei 6.001 de 73, que faz exatamente isso. Classifica os povos indígenas em 3 grupos: os isolados, os integrados em vias de integração. É como se os povos indígenas do Brasil eles estivessem percorrendo um caminho rumo à integração nacional. Né? E a tutela que seria essa tutela normativa, que vem sofrer uma mudança de paradigma a partir da Constituição de 88, muito influenciada pelos diplomas internacionais, ela era nesse sentido, não de proteger as diferenças, não de assegurar o direito à cultura, à diversidade, mas de assegurar a existência enquanto uma existência em transição, a integração na comunhão nacional. Perfeito. E isso no Brasil. Mas eu queria entender, assim, em termos do direito estrangeiro, quais seriam as referências sobre um direito ou direitos dos povos indígenas? No âmbito internacional, nós sempre falamos sobre a OIT, né, a Organização Internacional do Trabalho. Lugar de fala. Aí estou falando com quem entende. A famosa Convenção 169, que teve uma convenção que lhe antecedeu também, mas a partir da 169 a gente tem o reconhecimento à autodeterminação, o reconhecimento, a consagração do direito de consulta, do direito de escuta, não aplicado em nosso país, mas enfim, está previsto internacionalmente, isso gera uma pressão nacional. Nós temos alguns países que, em sua versão constitucional, acabam trazendo também reconhecimento a alguns direitos dos povos indígenas, mas nossos principais parâmetros internacionais são esses. Convenção 69 da OIT, que apesar de algumas críticas que são feitas a ela, ainda é o principal diploma normativo, porque foi a grande mudança de paradigma, e a própria Declaração da
da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. É uma questão que, para mim, na condição aí, o lugar de fala, saiu da área trabalhista para o lugar de fala do professor de direito civil. É o tema da capacidade jurídica. E, para mim, eu queria ouvir de você, que tem um lugar de fala que eu não tenho, né, como conciliar o tema da capacidade jurídica com a preservação da cultura e a proteção da sua autonomia. Perfeito. Essa questão é muito boa porque ela traz assim uma confusão muito comum. Não só no meio jurídico, como na sociedade como um todo. Eu fui seu professor, eu estou aqui para aprender, eu sou seu aluno. Que honra. Veja só. Quando nós falamos sobre a capacidade dos indígenas, é preciso lembrar que nós temos, como eu falei, nós tivemos uma mudança de paradigma na Constituição de 88 e tivemos aí a superação da tutela orfanológica. Aquela ideia que o índio, que é como é mencionado ainda no Estatuto, estava ali para ser tutelado pelo Estado. Isso. Sabe? Ele é alguém não dotado da capacidade plena e precisa do Estado, por meio da FUNAI, às vezes do MPF, para completar essa capacidade e exercê-la. A partir da Constituição de 88, não. Olha, o indígena é sujeito de direitos. A função do Estado passa a ser criar mecanismos, assegurar o exercício desses direitos. Então, não temos mais essa questão, a capacidade do indígena, ela é plena, como de qualquer pessoa. Tanto que nos Códigos Civis de 2002, a gente acaba tirando esse tratamento específico dos silvícolas, né? Péssima expressão. Mas nós temos isso, a capacidade civil é plena. Agora, como conciliar com o direito, com as especificidades culturais? Quando a gente passa a enxergar, não desse ponto de vista colonial, de que, olha, o direito está aqui, o povo que tem que se adequar, mas não, de que o direito é uma construção social a partir da sociedade que o constrói, fica mais fácil compreender, porque a interpretação, a capacidade é plena, e a interpretação dos demais direitos decorrentes daí tem que ser à luz disso. Por exemplo, a questão do nome étnico, do nome indígena. Nós enfrentamos dificuldades, estamos organizando um mutirão na Defensoria da Bahia, mas nós enfrentamos dificuldade ainda em alguns cartórios para fazer a alteração do registro civil. Nós temos resolução do CNJ, tivemos todo um trabalho, uma construção jurisprudencial em relação às pessoas trans, até a admissão do gênero não binário, mas às vezes a simples inclusão da etnia e a substituição do nome mesmo para colocar um nome indígena, porque a época em que a pessoa foi registrada, no cartório não se admitia, não se tinha conhecimento, nós enfrentamos dificuldade. O nome indígena é do chá. É o nome do meu povo. Exato. E é exatamente isso, até a inclusão, às vezes você tem dificuldade, porque as pessoas não conseguem compreender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A minha capacidade me assegura os meus direitos. A interpretação para o exercício desses direitos que precisa considerar as minhas peculiaridades. Perfeito. E como última pergunta desse primeiro bloco, eu queria que você falasse aqui para os nossos espectadores, telespectadores, algumas referências, quais as dicas que você daria para alguém que quer aprofundar sobre esse tema? Pronto, então, eu entendi, falando sobre isso, tratando sobre essa questão dos povos indígenas, que existe muita ignorância. E ignorância no sentido da completa ausência de conhecimento mesmo. Isso é consequência de um projeto histórico. Não há como falar isso como uma falha exclusiva de alguém na sua formação. É um processo histórico que nós temos. Os nossos livros didáticos, eles reproduzem imagens caricaturais. Você pegar um livro didático hoje, você vai ouvir basicamente que o Brasil foi descoberto em 1500 e a partir disso chegou, estava todo mundo aqui, eu até brinco, estava todo mundo ali à margem, né, da praia de Porto Seguro esperando as caravelas chegarem, chegou, ganhou o espelho, acabou ali. Houve o processo de colonização e a superação desse modo de vida, dessa cosmovisão indígena. E não é isso. Então, o querer buscar já é o primeiro passo. Um rápido Google, você descobre que existem mais de 305 etnias. Isso já é suficiente para acender o sinal de que talvez aquela figurinha, aquela imagem de Tainá no filme de uma certa emissora não seja suficiente para representar as 305 etnias. E nós temos muita produção literária por indígenas. Temos produção literária ficcional, não ficcional, e aí duas grandes referências de destaque internacional. O Davi Kopenawa, que é um Yanomami, e o próprio Ailton Krenak, que eles tratam sobre esse processo de colonização, sobre o processo de reafirmação dos povos indígenas, sobre a cosmovisão, sobre a questão da diversidade e a necessidade de se prestar atenção a essas peculiaridades culturais como única forma de se garantir o bem comum, né? O bem viver. Perfeito. Eu estou encantado e estou cada vez mais curioso para aprender mais. Só que meu programa não é um programa egoísta. Tem uma galera aqui que quer fazer umas perguntas para você. Daqui a pouco a gente volta. Oi,
Eu sou Luziane Tonhá Cardoso e gostaria de saber o que você acha do tema demarcação das terras indígenas no Brasil. Luziane, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que hoje esse é talvez o tema mais relevante em matéria de direitos dos povos indígenas. Por quê? A não demarcação das terras indígenas gera uma outra série de problemas. Veja, a Constituição Federal de 88, lá no ADCT, trazia a previsão que no prazo de 5 anos, todas as terras indígenas estariam demarcadas. Já passamos muito esse prazo e isso não aconteceu, né? E nos últimos anos tivemos, assim, efetivamente a completa paralisação dos processos de demarcação. E por que eu digo que esse é talvez o nosso principal tema e que a partir dele, ou melhor, da não resolução dessa situação, nós geramos vários outros conflitos? Porque, por exemplo, aqui na Bahia, para não pegar outros exemplos, aqui na Bahia, no extremo sul do estado, nós estamos vivendo um momento de muito conflito. Eu fui juiz lá, eu dou um testemunho sobre isso. Desculpe dar pitaco, porque esse tema é um dos principais temas e ele tem uma natureza transdisciplinar no campo do direito mesmo. Exato. Isso interessa para o direito público, interessa para o direito civil, interessa para vários âmbitos. Desculpa me incomodar, mas é porque esse tema é palpitante mesmo. E assim, existe um procedimento, esse procedimento não se conclui, então você tem uma comunidade, uma aldeia, todo um povo ali tentando retomar, tentando ocupar o seu território, sendo muitas vezes impedido, muitas vezes de forma violenta, por particulares que às vezes têm um título precário daquele imóvel. Isso gera um conflito e gera outros desdobramentos, porque, por exemplo, se você não tem uma terra indígena demarcada, se ali não é oficialmente uma terra indígena, os serviços de saúde, os serviços de saneamento básico, até o acesso a programas do governo são mais difíceis, não vai poder se efetivar naquela localidade. Tudo isso gera uma série de desdobramentos, você não consegue instalar uma escola indígena ali, que vai acarretar a necessidade de deslocamento das crianças para outro local e muitas vezes impede até de ter acesso à educação indígena escolar diferenciada. E ainda tem mais uma questão, que eu não posso deixar de falar, professor, sobre a situação do marco temporal, né? A demarcação é a nossa principal pauta, porque nela se desdobram vários outros problemas, e o Supremo Tribunal Federal precisa decidir se adota ou não a tese do marco temporal, que é, de modo assim muito objetivo, uma aberração jurídica. O Supremo Tribunal Federal vai ter que dizer se é possível a demarcação de terras indígenas quando os indígenas não estavam presentes naquele território reivindicado dia 5 de outubro de 1988. É ignorar todos esses 500 anos de luta, né, porque a história do Brasil, eu costumo dizer que é um eterno expulsar dos povos indígenas de suas terras, e dizer assim, olha, se esse povo não estava lá, quando Ulisses Guimarães disse a Constituição está aprovada, então não tem direito, né? E nós temos toda uma mobilização, um trabalho no Supremo dos povos e movimentos para que isso não passe, porque não tem fundamento nenhum. O que a Constituição fixou prazo foi: Estado brasileiro, você precisa demarcar em 5 anos. Não que nós precisávamos estar lá em 88. Até porque, muitas vezes, esse não está, não decorre de uma vontade do povo, mas desse processo de violência mesmo. Perfeito. Olá, professora. Eu sou André Arndt e lhe pergunto se há necessidade de um novo Estatuto do Índio. André, porque o Estatuto do Índio que nós temos hoje, a Lei 6.073, ele é anterior à Constituição Federal, são 15 anos antes. Ele foi aprovado num contexto completamente diferente do que nós temos hoje, tanto no cenário nacional como internacional, em relação ao reconhecimento dos direitos dos povos indígenas, em relação ao reconhecimento dos povos indígenas como sujeitos de direito, e não condiz. Ainda que você tente dar uma interpretação conforme a Constituição, o Estatuto do Índio que nós temos hoje, ele é muito limitado, como, por exemplo, quando traz essa ideia de classificação dos indígenas em povos isolados, não isolados, essa ideia de que os povos indígenas, do ponto de vista cultural, estão caminhando para a integração à comunhão nacional. Isso precisa ser superado. É necessário que nós tenhamos uma legislação atual que esteja de acordo com a Constituição Federal e com a própria interpretação internacional que se faz dos direitos dos povos indígenas. Essa modificação de paradigma, isso é importante. Exato. Porque essa forma de ensinar, e eu, como André, sou professor de direito civil, muitas vezes a gente faz nesse caminho da aculturação, né, da integração, e não necessariamente houve uma mudança de modelo. Muito importante esse tema. Olá, professora. Me chamo Adriana e gostaria de saber como funcionam as estruturas de poder dentro das comunidades indígenas. Adriana, a sua pergunta é muito interessante e ela me obriga a voltar ao principal ponto, assim, quando nós falamos sobre a pauta dos povos indígenas, a diversidade. Eu sou indígena, eu sou Tuxá de Rodelas, aqui em uma comunidade do norte do estado, eu tenho muito orgulho do meu povo e eu não me sinto, embora tenha crescido na minha comunidade, embora tenha contato hoje, desde o movimento, mas assim, hoje na Defensoria, com todos os povos indígenas da Bahia, que são cerca de 30, eu não me sinto à vontade de dizer, o modelo é este. Por quê?
Cada povo tem sua forma. Aqui no Nordeste, nós temos em comum o reconhecimento de caciques. Os povos do Nordeste, a maioria, tem mais de um cacique, que é aquela liderança. Tem mais de um cacique por quê? Porque nós temos um grupo grande, todo um povo, e esse povo tem ali, por famílias, por afinidade, às vezes surgem alguns interesses divergentes, surge ali uma liderança nova, essa liderança passa a ser o cacique daquele grupo. Então, às vezes, a gente tem mais de um cacique no mesmo povo. Em razão disso, muitos povos, aqui no Nordeste, tem o conselho de caciques, onde eles adotam as deliberações referentes a toda a comunidade, mas cada povo tem sua peculiaridade. É muito pautado na ideia do bem viver, de uma coletividade que busca o bem de todos, e para isso tem seus representantes, né? Por exemplo, no meu povo, o pajé é a liderança espiritual. Ele é a nossa liderança espiritual. É também muito ouvido em questões e outras questões, mas para o embate, para a militância, nós temos os caciques. Há outros povos onde o pajé, na verdade, é a liderança política. É a pessoa que está ali à frente representando o povo. Então, a diversidade é tão grande que eu não teria como explicar todos, especificá-los. Esse tema é fascinante. Às vezes, eu tenho conversando com a Ana outro dia sobre a justiça eleitoral, a importância de respeitar a estrutura de poder de uma comunidade indígena na hora de votar. Isso é, sem sombra de dúvida, algo que eu estou aprendendo, engatinhando. E eu quero aqui, estou aprendendo com você. Estou muito feliz com isso. Oi, professora Alessia. Me chamo Vicente Matheus e gostaria de saber de você como combater tragédias como a dos Yanomamis no Brasil contemporâneo. Nossa, então, é um misto. Responder essa pergunta é um misto de como combater e como evitar. Né? Por quê? A situação em Yanomami, eu estive lá recentemente, em Roraima, e é uma situação crítica, é uma situação grave, é uma situação extrema. E um dos fatos que mais chama a atenção não é algo que acontece da noite para o dia. Não foi algo que começou ali. Quando a mídia conseguiu dar toda aquela cobertura, não começou ali, não começou algumas semanas antes, não começou meses antes. É consequência. Lógico que chegar àquele nível mostra uma falha extrema de todos os níveis. Mas assim, a humanidade brasileira, a sociedade brasileira falhou. Não dá para dizer que foi só o governo. Todo mundo falhou. E todo mundo viu que falhou e permaneceu no erro, foi conivente com isso. Mas nós temos situações graves aqui na Bahia que não chegam a esse ponto, mas que, se permitir, vai chegar. E a situação dos Yanomamis foi um grito, assim, um sinal vermelho de que, olha, é para isso que nós... Então, a forma de cessar isso e até evitá-lo é por meio de adoção de políticas. Denunciado há mais de uma década. As lideranças Yanomamis, a exemplo do próprio Davi Copenau, falava sobre isso. Tanto precisa de efetividade. A gente precisa de efetividade. A gente precisa que o Estado brasileiro, de uma vez por todas, efetive os direitos dos povos indígenas, assegure o direito à saúde. Não adianta dizer que nós temos uma Secretaria de Saúde indígena se ela não chega até a comunidade ou se ela chega para fazer aquele serviço básico de dar os medicamentos básicos, você não tem um exame, você não consegue dar o acesso à saúde de fato. Não adianta dizer que nós temos uma educação indígena se ela não chega até a comunidade, não tem escola na aldeia. É necessário que isso seja feito, por quê? Em decorrência desse processo de colonização, ao longo desses quase 523 anos, a gente verifica, inclusive, e aí é uma realidade muito forte no Norte, alguns povos que já foram até considerados extintos e que voltaram, conseguiram se reestruturar. Mas isso não acontece pela presença do Estado. Muitas vezes, os relatos que nós temos são situações de quase extermínios como consequência da ditadura e após, em razão de um processo de isolamento, de fugir do alcance do Estado, esses povos conseguem voltar, conseguem se fortalecer, se reestruturar. É quando a gente verifica, o Estado, historicamente, fez o seu papel errado. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ela tem essa função de garantir direitos. Nós tivemos essa mudança de paradigma em relação à capacidade, então a FUNAI não é para dizer o que o indígena pode ou não fazer, é para levar até ele os direitos que ele tem. Mas até a FUNAI, nos últimos anos, acredito que agora vai mudar, nós temos pela primeira vez um indígena na presidência da FUNAI, Joênio Wapichana, isso tende a mudar. Mas historicamente o que isso deixa claro é todo mundo falhou. Só que agora o cenário mudou.
Mudou não só pela questão da visibilidade dos Yanomamis, mas porque agora, e isso é uma coisa que sempre me emociona quando eu falo, professor, nós estamos ocupando esses espaços. Nós temos uma indígena na presidência da FUNAI, nós temos uma indígena ministra de Estado, nós temos um indígena na Secretaria de Saúde indígena, nós temos indígenas ocupando esse espaço, inclusive no âmbito do sistema de justiça, para quando falhar, a gente cobrar, entende? Então eu acredito que a situação tende a melhorar. Amém. Há uma dívida histórica a ser resgatada e há muito a fazer. Oi, professor, eu sou Débora. Eu gostaria de saber como é ser uma indígena aplicando as regras do direito brasileiro. Débora, a gente costuma falar na aldeia assim e eu já ouvi isso em outras aldeias, então me tocou muito. Quando a gente fala sobre as crianças, falando sobre a militância no âmbito da educação escolar indígena, é muito comum ouvir a frase assim: você é a realização dos sonhos dos nossos ancestrais. E falar sobre ocupar esse espaço dentro do sistema de justiça é viver isso, é ter essa sensação de que o reconhecimento de que muita gente lutou para que eu pudesse estar aqui hoje. E quando eu falo sobre muita gente lutou, eu estou falando sobre pessoas que resistiram para garantir que meu povo continuasse existindo. Meu povo passou por um processo de inundação do nosso território originário em razão da construção de uma barragem hidrelétrica. Então, assim, é um histórico de luta, de afirmação, de busca pelo direito de existir. É um processo que começou há mais de 35 anos e até hoje não foi encerrado, a questão territorial. E muita gente lutou. Desde essa questão do nos manter vivos até as cotas na universidade. Eu sou fruto do sistema de cotas com muito orgulho. E essas pessoas não puderam ocupar esse espaço. Porque a caminhada é isso. O caminho ele vai sendo construído para os próximos também. Então, muita gente lutou, muita gente que não chegou até aqui, não teve a honra de estar com o senhor hoje, lutou para que eu pudesse estar nesse espaço enquanto defensora, enquanto mestre, enquanto professora universitária. E eu tenho uma responsabilidade, que é continuar abrindo caminhos para quem vem depois de mim. E respondendo especificamente sobre como é lidar com o sistema de justiça, com a questão normativa, quando a gente fala sobre representatividade, geralmente as pessoas falam assim, por exemplo, se é uma defensora pública indígena. Quem chega à defensoria vai entender que tem alguém igual ali, vai se sentir representado. Mas representatividade não é só isso. É também eu estando do lado de cá, ao receber uma demanda, como a gente recebe de reintegração de posse em território indígena, enfim, você receber essa demanda, você saber a dor de quem está do lado de lá. É essa a ideia, exato, é essa a ideia essa norma aqui, que sempre foi utilizada de uma forma contra nós, ela pode ter outro entendimento. Esse povo aqui, que sempre teve sua dor dita por outra pessoa, pode falar também, seja através de mim, seja dizendo assim, gente, eles precisam ser ouvidos, esse espaço é deles. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade muito grande, é uma honra muito grande. E é uma honra muito grande para mim te entrevistar. Eu sou alguém que, na Universidade Federal, sempre lutei por cotas, sempre lutei para dar visibilidade, para dar espaço, para dar condições às pessoas falarem e lutarem. Eu estou emocionado, eu estou feliz. E eu quero, infelizmente, encerrar o programa, mas felizmente para eu ter o símbolo da nossa comunhão, da nossa parceria. Um brinde. Um brinde que a gente faz com a indefectível caneca do Papiano. E pedir a todos e todas que vejam os bastidores deste programa lá no perfil do Instagram, Papeando com Pamplona, vejam também no canal no YouTube e tentem aprofundar ainda mais esses temas sensíveis, sempre com direito profundo, mas poesia que renova a vontade de viver. Daqui a pouco a gente volta com a manifestação poética. Até a próxima. Ser indígena. Todo dia já foi dia de índio, mas não são datas, dias ou festas que cicatrizam a ferida aberta, que resgatam a história coberta de ser, em essência, simplesmente indígena. Não basta demarcar uma reserva ou tolerar uma cultura. É preciso entregar a alma pura para confrontar a única verdade, mais do que sua fé, além da sua liberdade, tudo que um povo quer é o respeito à sua dignidade. Até a próxima.